Olá, eu sou André Bittencourt, advogado e professor na área de Direito Previdenciário. Mais uma vez, muito bom ter você aqui no nosso canal. Hoje vamos falar de um tema também muito importante, que é o que diz respeito à aposentadoria das pessoas com deficiência. Não sei se você sabe, há uma modalidade distinta de aposentadoria regulamentada por lei própria, que é a Lei Complementar 142 de 2013. Ela define critérios diferenciados para as pessoas com deficiência. O tempo da aposentadoria ele vai ser reduzido para as pessoas com deficiência. Agora, há de se verificar na prática se a deficiência é uma deficiência caracterizada como leve, média ou severa. Cada uma dessas situações vai gerar um tempo diferente para que a pessoa possa vir a receber o seu benefício de aposentadoria. Há, inclusive, hoje, uma confusão muito grande por parte de muitas pessoas, que é a diferença entre deficiência e incapacidade. Incapacidade é quando a pessoa efetivamente não tem condições de trabalhar. Isso pode acontecer por conta de um acidente, por conta de uma patologia, um câncer, um HIV, uma lombalgia e tantas outras situações. O que vai acontecer? Essa pessoa, de repente, por ter essa patologia em um estado mais avançado, ela não vai conseguir efetivamente exercer uma atividade laborativa. Se isso estiver acontecendo, ela então teria direito ao benefício de incapacidade temporária, que antigamente era denominado de auxílio-doença, ou de aposentadoria por incapacidade permanente, que antigamente era denominado aposentadoria por invalidez. Tudo vai depender se efetivamente ela tem uma situação clínica que vai fazer com que ela, em pouco tempo ou num tempo médio, esteja recuperada e volte a exercer a sua atividade. Então, em tese, ela teria direito ao benefício de incapacidade temporária, ou ainda, se ela tem uma situação que é de difícil ou impossível recuperação e ainda ela não pode ser reabilitada para nenhuma outra função. Se isso acontecer, ela poderia então receber o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, vai existir aí uma outra gama de pessoas que, embora tenham uma patologia, ou ainda tenham sofrido um acidente, ou ainda tenham alguma situação congênita, eles efetivamente vão ter uma restrição na sua capacidade laborativa, mas vão conseguir exercer uma determinada atividade. Então essas pessoas, elas não são caracterizadas como incapazes ou inválidas, e sim pessoas com deficiência. E aí qual é a ideia do legislador? A gente deve inserir essas pessoas para que elas tenham a possibilidade de exercer atividade laborativa, inclusive a legislação própria que define aí critérios para essa inclusão, dando a empresas a determinado nível que elas tenham, né, na sua folha salarial, dependendo do número de pessoas que elas empreguem, elas obrigatoriamente têm que ter incluídas na sua folha de pagamento, entre os seus trabalhadores, pessoas com deficiência. Ou ainda existem critérios onde a empresa vai poder ter uma flexibilização, uma diminuição da sua carga tributária quando ela dá incentivo à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, de um lado, vai haver a possibilidade de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e, sabendo o legislador que essas pessoas tem restrições que vão impedir que elas estejam competindo em igualdade de condição com outros trabalhadores que não têm deficiência e que, quanto mais idade elas tenham, mais difícil é a sua manutenção no mercado de trabalho, o legislador, então, criou critérios diferenciados de aposentadoria. Essas pessoas não vão entrar na regra geral, que hoje, após a emenda constitucional 103, que trouxe aí os novos critérios para os benefícios no regime geral e próprio de previdência, com alteração constitucional, né, que essas pessoas então tenham critérios diferenciados. Hoje a regra geral é que uma pessoa, um homem, vai se aposentar com 65 anos de idade e uma mulher com 62 anos de idade. E a aposentadoria por tempo de contribuição, ela
teria sido extinta. Porém, há pessoas que ainda têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque a emenda constitucional criou aí regras de transição para aquelas pessoas que estavam muito próximas de cumprir o tempo de contribuição exigido pela legislação anterior e para que elas não ficassem prejudicadas. Então, o legislador criou critérios para que elas possam se enquadrar em regras de transição. Agora, para essa gama de pessoas que nós estamos tratando aqui hoje no nosso encontro, as pessoas com deficiência, definiu-se que elas ainda vão poder se aposentar, levando em conta o tempo de contribuição. E aí, isso está definido lá na Lei Complementar 142 de 2013, no seu artigo 3º, que vai definir, por exemplo, que uma pessoa com uma deficiência grave pode se aposentar com 25 anos de contribuição, se homem, e 20 anos de contribuição, se mulher. Se ele tem uma deficiência moderada, vai poder se aposentar com 29 anos de contribuição, se homem, e 24 anos de contribuição, se mulher. E ainda, se estiver diante de uma deficiência considerada leve, aos 33 anos de contribuição, se homem, e 28 anos de contribuição, se mulher. Então, fica aqui mais uma vez o ensinamento. Hoje, regra geral, depois da emenda constitucional 103, as pessoas se aposentariam por idade. Porém, as pessoas com deficiência ainda podem contar com a aposentadoria por tempo de contribuição e um tempo de contribuição reduzido, a depender da deficiência que elas venham a ter naquele determinado momento. Então, fique sempre de olho no nosso canal, porque estaremos sempre trazendo novidades e também outras situações importantes do direito previdenciário. Um grande abraço e até o próximo encontro.